Oi crianças, tudo bem? Vamos lá, tá? A aula de hoje, pelo horário de vocês, é português e geografia, tá? Então peguem os livros de português e deixem aberto lá na página 36, tá? A gente vai começar com esse texto aqui, brincar com as palavras. Deixa minha assistente focar, beleza? Pronto. Seguinte, tá? Esse texto, ele vai trabalhar versos, tá? Principalmente quando eles forem, vamos dizer assim, versos com rimas, tá bem? Vocês vão entender quando vocês forem ler o texto, tá? Então você vai ver que uma palavra rima com a outra. Rimar é quando ela termina, quando a terminação dela fica parecida uma com a outra. Por exemplo, ó, essa palavrinha aqui, ó, festança, tá certo? Ela vai rimar com comilança, tá vendo? Viram que comilança e festança parece? Estrogonofe parece com omelete, certo? Não parece muito não, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o assunto de hoje, tá? Que tá aqui, ó, nessa página 37, tá bem? Vai ser o uso do SS e do S, tá bem? Vamos pra aqui. Tia vai explicar como é que vocês vão fazer, tá? Toda vez que eu tiver uma palavra, tá, que tiver que usar o S ou o SS, normalmente o S ele vem na frente, tá certo, da palavra, no início, como por exemplo, a palavrinha suco, tá? Verifica que eu tenho o S na frente, ok? Na palavra ensaio, tá certo? Você verifique que esse S aqui, ó, ele vem antes, quer dizer, depois de uma consoante, tá? E antes, eita, tô trocando é tudo, mas vamos lá, a tia vai ajeitar de novo para vocês entenderem. O S, ele vem, tá certo? Depois de uma consoante, depois da consoante, tá? E antes de uma vogal, tá? Então, ele vem ali no meio, só que antes, na frente dele, vem uma consoante e depois vem uma vogal, tá? No uso do SS, ó, no uso do SS, ele vai vir, tá certo? No meio de duas vogais, tá? Como por exemplo, deixa eu ver uma palavrinha aqui, tá? A palavrinha, ó, missa, tá certo? Missa, ó. Tá? Aqui eu tenho uma vogal e aqui eu tenho outra vogal, tá bem? Então, o SS, ele vem sempre no meio de duas vogais. Aí, por exemplo, tia vai passar exercício para você que você vai ter que usar o S e o SS. Aí você tem que se ligar que o S, ele vem, tá certo? Ele pode vir somente o S, tá? Ele vem na frente da palavrinha, tá? No início da sílaba, ou ele vem no meio da palavra, só que aí você verifica, antes é uma consoante, se vier consoante na frente é um S só. Se vier, tá certo, no meio de duas vogais, aí, tá certo, eu vou utilizar SS, tá certo? Tem que utilizar essa regrazinha aí, tem que pensar, tá? Olhar, é tudo observação. Então, você vê lá, início da palavra você usa S, tá? No início da sílabazinha, S. Ou, se na frente vier, tá? Uma consoante, você usa também o S, um S só. Para ter dois S's, vem, tá certo, no meio de vogal. Isso não tá difícil, tá? É só você prestar um pouquinho mais de atenção. Então, tia, daqui a pouco ela bota lá no grupo de vocês a página que é para fazer. Vai ter, tá certo? Essa página aqui, ó, tá? Que é para fazer. E aí você vai ter que se ligar que tia vai botar até a página 38, mas é para fazer até aqui, tá certo? Essa página aqui não é para fazer ainda, tá? Então, não tá difícil. Agora presta bem atenção, tá? Lembra que eu vou repetir de novo, tá? Para vocês botarem na cabeça. O S, um S só, vem na frente da sílaba, tá? Somente, ele lá sozinho, solitário. E, tá? O S vem no meio da palavra quando ele vier, tá certo? Depois de uma consoante. Então, eu tenho que observar, tá? Se ele vier no meio de duas vogais, aí eu vou usar SS, tá ok? Agora, vê bem, a gente viu,
tá? A tia explicou para vocês sílaba, tá? Sílaba que é cada pedacinho que forma uma palavra. Por exemplo, a palavra boneca. Então, você separa lá a palavrinha boneca dessa forma assim, ó. Boneca. Ok? Não é assim que se separa, porque a palavra boneca ela é feita por 3 pedacinhos de família, tá? A família do B, a família do N e a família do C, ok? Só que é o seguinte, tia também explicou para você que toda palavra ela tem uma sílaba tônica, tá? O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte daquela palavra. No caso, quando a palavra vem com um acento, você já está lá dizendo, tá, que é aquela palavra, aquela sílaba ali é a mais forte. Como por exemplo, na palavrinha, ó, árvore, ela tem acento, tá? Então eu separo assim, árvore, o acento vem para cá. Então qual a sílaba tônica? O ar, tá bem? Aí eu não preciso pensar muito não, tá bem? Teve acento, eu já circulo. Quando não tem acento, tia ensinou que faz o quê? Vende a palavrinha. Então, para descobrir a sílaba tônica da palavra boneca, você vai fazer o quê? Você vai vender. Olha, a boneca, você falou o quê? Ficou lá em cima o né. Então, a sílaba tônica de boneca é o né, tá? Só que hoje a gente vai ver que toda palavra ela tem uma quantidade de sílaba, certo? Eu já tinha apagado. Toda palavra ela tem uma quantidade de sílabas. Não é toda palavra que você vai escrever que é sempre 4 sílabas, 5 sílabas, 3 sílabas, não, tá? Por exemplo, a palavra sol, ela só tem uma sílaba. Você separa sol? Não. Você separa céu? Não. Você separa mar? Não, tá? Então, tudo só tem uma sílaba. Quando a palavra tem uma sílaba, preste atenção que esse nome é meio difícil, tá? Aí você vai ter que colocar na cabeça. Quando ela tem uma sílaba, ela é monossílaba. Ok? Tá certo? Quando tem uma sílaba, ela é monossílaba. Quando eu tenho, tá? Por exemplo, deixa eu pensar, a palavra copo, tá bem? A palavra copo. Você separa a palavra copo assim, ó. Copo, tá? Então, ela é dissílaba. Por que di? Porque você tem 2 sílabas, ó. 1, 2. Você abre a boca para falar a palavra copo 2 vezes. Copo, tá? Então, ela é, presta atenção, dissílaba, tá certo? Dissílaba, tá? Preste bem atenção, bota na cabecinha. Quando ela é uma palavra, uma sílaba só, monossílaba. Quando ela tem 2 sílabas, ela é dissílaba, tá? Di, 2 di, uma mono, tá certo? Monossílaba, 2 sílabas de sílaba, tá? Você fica aí repetindo isso, repetindo até entrar na cabeça. Quando você tem, vamos usar aqui a palavrinha árvore, tá? Que você tem árvore, tá? Você tem árvore. Quantas sílabas? 3. Você abre a boca para falar, tá certo? A palavra árvore 3 vezes. Árvore. Então, ela é tri, tá certo? Trissílaba. Ok? Trissílaba. Tá bem? É só você lembrar, ó. De novo, tá? 1 mono, 2 dissílaba, 3 trissílaba, tá? E quando tem 4, tia, por exemplo, a palavra, vamos pensar aqui, tá? Liquidificador. Liquidificador não só tem 4, né? Você abriu a boca quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eita, tia, e agora? Ela vai ser polissílaba, tá? Polissílaba. Eita, peraí. Polissílaba. Certo? Se tenho 4, se tem 5, se tem 6, se tem 7, se tem 8, ela vai ser polissílaba. De 5 para lá, tudo vai ser polissílaba. De 4 para lá, polissílaba, tá? Então, só tem que colocar na cabeça essas 4 palavrinhas aqui, ó. Mono, quando é 1. Dissílaba, quando são 2. Trissílaba, quando são 3 sílabas, tá certo? E polissílaba, quando são 4 sílabas, tá? Ou mais, né? Minha assistente tá aqui dizendo que é mais. Então, quando você, tá certo, tem 4 sílabas e em diante, como é o caso da palavra liquidificador, você tem polissílaba, tá certo? Então, você vai treinar, não agora, tá? Para não confundir a cabecinha de vocês, a tarefinha de vocês de casa só vai ser do uso do S, lembrando, tá certo, que um S só eu uso, tá? No início da palavra, tá certo? Como, por exemplo, a palavrinha, ó, sopa. Minha assistente adora sopa. É um amor, ela adora sopa. Vocês já viram, né? Na aula de ciência, ela adora sopa. E, tá certo? Ou quando tem a palavrinha, no meio da palavra, que ela vem depois, tá certo? Uma consoante. Como é o caso da palavra ensopado. Ensopado, veja só. De novo com a palavra sopa, que minha assistente adora. Você tem lá, ó, tá? O S, na frente vem o quê? Uma consoante. Por isso que eu utilizo um S só, tá? Quando você tem o SS, lembre que ele vem no meio de vogal. Como, por exemplo, a palavra assado, tá? Olha o SS aqui, uma vogal de um lado e uma vogal do outro, tá? Vocês só vão treinar isso em casa. Agora, vai ficar em casa pensando nesse assunto que tia explicou hoje, que foi o quê? Isso aqui, ó. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba, quando é de 4 sílabas em diante. Tá ok? Aí, vê bem. Agora, a gente vai dar uma pausazinha, porque a gente vai passar para a aula de geografia, ok?